Paz, meus queridos irmãos, que nesta noite possamos estudar a palavra do Senhor com muita alegria, com muita paz no coração, que o Espírito Santo do Senhor dirija esse estudo. Saúdo a todos os irmãos de outras igrejas, os amigos que também acompanham nossos estudos, que nesta noite você possa ser abençoado pela palavra de Deus, que nos dá os caminhos pelos quais Deus quer que seus filhos andem. Esse é o tema desta noite, caminhos de Deus. Eu convido você agora a orar, curve sua fronte e vamos orar em nome de Jesus. Santo e eterno Deus, toda honra, toda glória, todo louvor, ó Pai, seja dado ao teu nome. Obrigado ao Senhor por mais um dia de existência. Obrigado, ó Pai, porque tem sustentado as nossas vidas. Obrigado pela tua proteção. Obrigado ao Senhor pelo alimento diário, pelas nossas famílias. E obrigado pela maravilhosa bênção da salvação. Ó Pai, neste momento queremos te pedir que em nome de Jesus tu nos perdoe os nossos pecados e as nossas faltas, para que possamos ter a iluminação necessária agora pelo teu Santo Espírito, para compreendermos os teus caminhos para conosco. Ó Pai amado, abençoa, Pai, o teu povo, protege, Senhor, aqueles que estão enfermos, ó Pai, derrama a tua bênção de cura sobre a vida de cada um. Consola, Pai, as famílias enlutadas desse nosso Brasil e tem misericórdia, Pai, da nação, deste povo, que já é tão sofrido, Senhor, mas que precisa, Pai, eu sei, buscar a tua presença, porque a tua promessa é essa. Se o meu povo que se chama pelo meu nome me buscar, orar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Eu sei que a tua promessa é maravilhosa, Pai. Eu sei que o Brasil está muito distante de ti, Senhor. E muitos dentro da própria igreja, Senhor, têm estado distante de ti. Mas eu te oro por todos. Nos ajuda, Pai, nesse momento difícil. É em nome de Jesus que eu te faço essa oração, aquele que vive e reina hoje para todo sempre. Amém. Meus irmãos, os caminhos de Deus. Quais são os caminhos que Deus propõe para as nossas vidas? Sabe, as pessoas buscam trilhar seus próprios caminhos, tomar suas próprias decisões. Mas a pergunta que eu quero responder nesse estudo é: os caminhos que Deus tem preparado para a gente, nós temos andado por eles? Ou será que temos nos desviados? Ou será que não estamos vivendo segundo a vontade de Deus? Olha o que Isaías, no capítulo 55, versículo 8, diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Meus irmãos, os propósitos de Deus, os caminhos de Deus, os valores de Deus são inversamente aos nossos caminhos, desejos, vontades. Porque os caminhos de Deus são mais sublimes, são mais especiais, são caminhos retos, caminhos que nos conduzem à felicidade. Então precisamos entender que Deus tem caminhos mais especiais para a gente. Por isso, eu pergunto, por onde caminha a humanidade? Não é? O que é que você acha que as pessoas estão vivendo os caminhos de suas vidas? Quando nós olhamos a vida das pessoas, observamos muito que a ideologia de hoje é termos cada um fazer a sua própria vontade, andar segundo o que lhe dá na telha, como diz o ditado popular. E por isso nós vemos tanta destruição, tanta maldade, tantos lares desfeitos, tanta criminalidade e violência, porque o temor a Deus não está mais no coração das pessoas. E às vezes dentro das igrejas as pessoas não têm mais o temor de Deus, não trilham o caminho que Deus propõe.
E a gente vê muitas vezes brigas dentro das igrejas, desentendimentos, invejas, porque estão distantes dos caminhos propostos por Deus. Observando, nós encontramos Paulo escrevendo a seu filho na fé na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo de 1 a 5, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. O conselho de Deus é para nós trilharmos um caminho diferente do que os que as pessoas estão vivendo no mundo. As características das pessoas que Paulo cita aí já existiam na época dele e hoje muito mais, porque cada vez mais o mundo deixa de acreditar no seu Criador. O diabo tem trabalhado dioturnamente para colocar essas ideias de que o homem é autossuficiente, o homem sabe escolher, mas nós não sabemos escolher, irmãos, porque em nós habita a natureza pecaminosa caída. E Deus é aquele que nos mostra o caminho. Por isso somos chamados de ovelhas, para poder sermos guiados, porque a ovelha, se você soltar uma ovelha, ela vai embora, ela se perde, ela não volta mais. Mas nos nossos dias nós encontramos homens soberbos, achando que sabem de tudo, que dirigem suas próprias vidas, sem afeto natural, desobedientes a pais e mães desde pequenos, cruéis, não é? Mais amigos dos prazeres do que de Deus. Tem muitos irmãos e irmãs na igreja que vivem na igreja, mas querem aproveitar tudo que o mundo oferece, seja roupa, moda, as relações fora do convívio da igreja, namoros, sem o consentimento dos pais, sem o consentimento da palavra de Deus, não é? Tudo isso reflete o nosso dia e é por isso que a humanidade caminha nessa estrada que vai levar à destruição, à morte. O crente, irmãos, ele precisa andar na contramão da sociedade. As pessoas não aceitam isso mais. Não aceitam que precisam andar no sentido contrário, porque a humanidade vai no caminho da destruição, da morte eterna. Mas as pessoas estão querendo viver, curtir as coisas mundanas. Então, Paulo já advertia a característica do ser humano. Pedro também nos adverte na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 3 e 7, sendo o primeiro isto que nos últimos dias, a gente está vivendo isso, meus irmãos, virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. É o que a gente vê hoje, as pessoas andando de acordo com suas próprias paixões, não tendo regra, não tendo uma conduta adequada, não respeitando e não amando mais a Deus. E Pedro continua, e dizem: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Meus irmãos, muitas pessoas estão achando que o fim do mundo não vai acabar, não vai existir, que isso é tudo fantasia. Mas Cristo vem buscar a igreja, meu irmão. Aceite ou não as pessoas, Cristo, essa é a única verdade absoluta sobre o final das coisas. Cristo vai voltar. E Pedro continua: eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelos quais
coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouros e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então o juízo, irmão, de Deus vai chegar. Jesus vai voltar para resgatar o povo santo, separado, escolhido. E dentro da igreja, infelizmente, é o joio e o trigo. Jesus já advertiu isso, de que o joio foi semeado, está sendo semeado no meio da igreja, vai crescer junto com o trigo, mas no dia da colheita haverá diferenciação, a separação do joio e do trigo, isto é, dos salvos dos não salvos. Sabe, irmãos? Então pense qual é o caminho que você está trilhando, meu irmão, por onde você está andando, a sua conduta está agradando a Deus? Porque o fim vai chegar. Então o que é que Deus propõe para nós? Eu separei 3 caminhos os quais Deus propõe para as nossas vidas. Não é? Um caminho sobremodo excelente é sempre a proposta de Deus. O projeto de vida de Deus para a gente é sempre excelente, meu irmão. O projeto de Deus é perfeito para as nossas vidas, mas a gente não obedece, a gente não ouve a Deus, muitas vezes, e aí a gente sofre. O primeiro caminho é esse caminho chamado caminho da salvação. É o caminho principal pelo qual Deus deseja que o homem ande, se arrependa dos seus maus caminhos e entregue sua vida a Jesus Cristo, porque esse caminho se chama exatamente Jesus Cristo. Jesus nos diz, lá em João, capítulo 14, e versículo 6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Foi assim que Jesus se coloca diante de nós. Eu sou o caminho, é o único caminho que conduz à vida eterna. Ele é a verdade absoluta, irmãos. A Bíblia é a revelação plena de Jesus Cristo e de todas as verdades. E a vida, não é? A vida está em Cristo. As pessoas pensam que ao aceitar a Cristo vão perder as suas vidas, vão ser obrigados a fazer o que não querem, mas estão enganadas. E tem crente dentro da igreja fazendo o que quer, o que acha que deve ser, e não o que Cristo faz, não o que Cristo ensina, não o que Cristo traz para a gente como o melhor caminho para as nossas vidas. Porque Ele é o caminho. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 14, 4:12. Sabe, irmãos? Nenhum outro caminho há. Meu irmão, ande no caminho de Cristo, meu irmão. Olhe os exemplos de Cristo, dos apóstolos, leia a Bíblia, leia o Novo Testamento. Estude o Novo Testamento para você entender qual é o propósito de Deus para a gente ser abençoado. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 diz, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. O crer em Cristo é confirmado no momento em que confessamos diante das pessoas a nossa crença, a nossa fé. É quando falamos do amor de Deus, quando evangelizamos, quando comunicamos essa fé. Jesus Cristo tem esse propósito. Ele veio ao mundo, derramou o seu sangue, deu a sua vida, para que a gente tenha o direito à vida eterna, para que a gente volte ao plano de Deus para o ser humano, ser de perfeitos, porque meu Pai é perfeito, isto é, ser perfeito como ser humano dentro do projeto de Deus, assim como Deus é perfeito como Deus. Você quer ser feliz?
Ou você quer ser infeliz? Você quer ter saúde? Você quer ser abençoado? Se eu colocasse essas 3 perguntas, você quer ser feliz, você quer ser abençoado, você quer ter saúde? A resposta seria, claro, sim. Mas o que você tem feito para isso? Para construir a felicidade, para construir a tua saúde, para alcançar as suas bênçãos. O que acontece é que a gente deseja, mas não faz o que é necessário fazer. A felicidade é uma construção diária, irmãos. Passo a passo, tijolo a tijolo, dia a dia. Com atitudes, eu quero dizer um segredo aos irmãos. A felicidade ela se constrói em cima dos acertos das nossas vidas, não em cima dos erros. Em cima dos erros, nós construímos a nossa infelicidade. Você quer ter saúde? Você precisa escolher ter saúde, não é só querer, meu irmão. Para ter saúde é preciso ter uma vida adequada, uma alimentação saudável, uma conduta adequada, exercício físico, boa alimentação. A pessoa diz que quer ter saúde, mas se enche de refrigerante, por exemplo. Come coisas doces demais. Então nunca vai ter saúde, meu irmão. Aí você fica orando, Senhor, me dá mais saúde, comendo o que não deve. Você quer ter bênçãos? Quer. Mas você escolheu ser abençoado hoje? Fez coisas certas? Andou segundo o caminho do Senhor? É dessa maneira que você escolhe ser abençoado. Você quer ser um vencedor? Nos propósitos da tua vida, nos negócios, no trabalho, na família? Depende muito do caminho que você escolhe seguir. Deus tem os caminhos para a tua felicidade. Deus tem os caminhos para você ser vencedor. Deus tem os caminhos para você ter saúde. Deus tem os caminhos para você ser abençoado. E o primeiro caminho para que tudo isso aconteça chama-se restauração. Nós temos que restaurar as coisas que estão desmanteladas em nossas vidas. Mas esse esforço para restaurar depende da nossa busca do poder de Cristo. Porque é Cristo que nos dá a força para isso. É Cristo que nos dá a condição para alcançarmos essa restauração em todos os aspectos da nossa vida. E o bom de tudo, meus irmãos, é que a cada dia você pode recomeçar. Eu sempre ensino que o dia mais feliz da nossa vida é sempre hoje, porque hoje você pode recomeçar, você pode escolher coisas que te farão feliz, coisas que vão restaurar a tua vida, seja teus negócios, seja teu trabalho, seja tua família, seja teus estudos. Salmo 32, versículo 2 e 5. Davi ele fala sobre a restauração da vida de pecador, dos pecados. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa em maldade e cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu gemido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade, não mais ocultei. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado? Para haver restauração, a primeira coisa, irmãos, é se arrepender dos pecados. Dia a dia, confessar a Deus os nossos pecados, principalmente à noite, antes de dormir, irmãos. Fazer a oração de confissão de pecados, para que a gente possa receber de Deus o perdão. É também pedir perdão a quem a gente magoou e perdoar quem nos magoou. E isso restaura a nossa existência, o nosso ser. O caminho de Deus é sempre de restauração. O casamento, irmãos, ele sempre é feito para ser restaurado por causa dos pecados, dos erros. Quando a gente erra, magoamos os outros, magoamos a Deus, magoamos o próximo, magoamos a família. Então precisa haver restauração, e para haver restauração, eu preciso arrepender dos meus pecados. Quando eu me casei, aprendi algo na cerimônia de casamento com o pastor que celebrou, que ele disse assim: as 3 palavras mais difíceis de serem ditas no casamento ou no relacionamento, as mais difíceis são assim, ó:
As 3 palavras mais difíceis. Eu errei, me perdoa, eu amo você. Isso precisa ser dito, irmãos, quando a gente erra, quando a gente falha. O segundo caminho é o caminho da perfeição. Deus sempre nos chama para a santidade, para a perfeição. Mas como eu posso, como ser humano, alcançar a perfeição? Só em Cristo. E aí há um ensino precioso sobre isso, que é o fruto do Espírito, de Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Sem essas coisas não há lei. Meus irmãos, muitos na igreja procuram dons, procuram poder, mas esquecem que diante do fruto do Espírito, o poder, os dons perdem um valor, porque o mais importante não é ter poder nem curar, irmãos. O mais importante é viver segundo a personalidade de Cristo. É se parecer mais com Cristo, ser depois meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo fala muitas vezes, ser imitadores de Deus como filhos amados. E o fruto do Espírito, irmãos, é as características da personalidade de Cristo. E nós precisamos viver essas características, viver, cultivar esses frutos em nossas vidas. São 9: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se nós queremos ser perfeitos em Cristo, como seres humanos, precisamos viver por esses frutos. E para viver e cultivar esses frutos em nossas vidas, eu preciso de 3 coisas. Primeiro, saber quantos são. Você agora está sabendo, são 9. Saber quais são. Agora você está sabendo quais são. Mas principalmente saber o que cada um é. Mais na frente eu farei um estudo sobre esses frutos, explicando o que cada um é. Mas se eu tirar, por exemplo, o amor como um exemplo do que significa, o que é amar? Eu sempre ensino que amar é sempre fazer o que é certo. Quando eu sempre faço o que é certo, eu estou amando. É o amor ágape, o amor sem esperar retorno. Então, eu deixo um desafio para você, meu querido ouvinte, meu querido irmão. Estude na Bíblia o que significa esses 9 frutos, o que significa o amor, a alegria, a paz, a longanimidade. Isso é muito fácil hoje nos nossos dias, porque temos os aplicativos, as Bíblias no celular, no PC. Basta você botar na pesquisa, né, amor, que vai aparecer todos os versículos que a Bíblia fala sobre amor. E você vai aprender muito se assim você fizer. Se você botar a palavra alegria, você vai encontrar todos os versículos que a Bíblia fala de alegria e você vai descobrir o que é a verdadeira alegria. E assim você vai fazendo com cada um, com a paz, com a paciência, com a benignidade, com a bondade, com a fidelidade, com a mansidão e com o domínio próprio. Hoje em dia tem dons, tem frutos que as pessoas não querem mais saber, como a mansidão. O crente hoje é bravio, muitas vezes até violento, não quer a mansidão, só quer estar por cima, só querem pisar, muitas vezes nos outros. Mas quem vive os frutos do Espírito, no final ele diz aqui, contra essas coisas não há lei, isto é, a lei que é feita para mostrar o pecado. Se você vive pelos frutos do Espírito, o pecado não vai ser motivo de você ser acusado diante de Deus. A lei não vai lhe acusar, porque cada fruto desse é uma característica da personalidade de Cristo. Então isso é muito mais importante do que buscar poder na igreja, meu irmão. Isso é muito mais importante do que dom de língua, dom de profecia, dom de cura, dom de hospitalidade, dom de socorro, dom de misericórdia, dom de governo.
e por aí afora vai. Mas as pessoas só querem as coisas extraordinárias. Mas o Evangelho não é só isso, não. O Evangelho é muito mais profundo do que essas aparências, irmãos. Que fulano tem poder. Ah, eu vou pedir para o irmão orar, que o irmão tem poder. Para Cristo, irmãos, o poder tem um propósito. Você vê lá Atos 1:8. E recebereis poder ao descer sobre vós o vosso Espírito Santo. Para seres o que? Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Samaria, Judeia, até os confins da terra. O objetivo do poder é só um: pregar o Evangelho, irmãos. Para ser testemunha, para ter coragem de anunciar o Evangelho. Esse é o poder que Cristo oferece. E o poder está na palavra. Paulo diz lá em Romanos 1,16: e não me envergonho do Evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não busque poder, irmãos. Busque viver pelos frutos do Espírito. E isso é maravilhoso, irmão. Você vai ver a sua vida transformada quando você viver pelo fruto do Espírito. Esse é o caminho da perfeição que a Bíblia nos conta. E o terceiro caminho é o caminho da vitória. Eu perguntei no início, não é? Se você quer ser vitorioso. Em muitos aspectos da nossa vida, a gente precisa ser vitoriosos, não é? Muitos aspectos. No nosso trabalho secular, nos nossos negócios. Mas muitas vezes nos falta sabedoria, irmãos. Porque a Bíblia nos ensina como ser próspero. A Bíblia nos ensina como ter sabedoria material. Tiago disse: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a dá e não passa em rosto. O caminho da vitória vem a partir do conhecimento da palavra de Deus e de um relacionamento profundo com Deus. Efésios 6:13-17 nos dá um segredo para este caminho de vitória. Observem esses textos. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo vencido tudo, ficardes firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos o vosso lombo com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, aí está o segredo da vitória. Observem, eu sempre ensino na igreja, Deus trabalha com totalidade. Deus não dá bênção pela metade, nem cura pela metade. Deus trabalha com vitória plena, completa. Mas para isso a gente precisa entender o que é necessário a gente fazer para que Deus derrame as suas bênçãos de vitória sobre nossas vidas. Olha aí, portanto, tomai toda a armadura de Deus. O que acontece é que muitas pessoas não tomam toda a armadura, só tomam algumas partes. Ela é composta de 6 partes, temos que tomar toda, irmão. Para que isso é importante? Por que isso é importante? Porque a vitória só vem completa se a gente pegar toda a armadura de Deus e nos revestir com ela. Para que possais resistir no dia mau. E olha aí, havendo vencido o quê? Tudo. Se eu pego toda a armadura, eu vou vencer tudo, irmãos. Mas alguns só querem o capacete da salvação. Não é? E quando é para calçar o evangelho da preparação, calçar o calçado, né, do evangelho da preparação do evangelho da paz, às vezes a pessoa não quer estudar a Bíblia, não quer se preparar para pregar o evangelho, para sair ao campo, para visitar. Então, você não vai ser vitorioso, meu irmão, desse jeito. Olha, você vai resistir, se você tomar toda a armadura de Deus, você vai resistir no dia mau. E, havendo vencido tudo, ainda vai ficar inabalável, vai ficar firme. Mas essa firmeza vem a partir do momento que eu me revisto com essa armadura. Quais são os elementos dessa armadura? Não é? Primeiro, cingir os vossos lombos com a verdade. Daí vem a palavra cinto, que segura as roupas, que segura a calça.
a verdade, o crente verdadeiro, ele precisa estar praticando a verdade em sua vida. Por quê? Porque o crente que não é verdadeiro, um dia a calça cai, meu irmão, e vai aparecer a nudez da tua vida, os teus erros, os teus pecados, às vezes a hipocrisia. Então seja sincero, seja verdadeiro como crente, se ensina ou não, meu irmão. Depois, vestir da couraça da justiça, é o que protege o peitoral, o que protege os nossos órgãos principais para não haver a morte. A justiça nos foi dada em Cristo. Em Cristo nós somos feitos justiça de Deus. Então viva a justiça, pratique atos de justiça, meu irmão. Sacrifício de justiça. Faça o que é certo. Calçando os pés na preparação do Evangelho da Paz. Não é calçar os pés do Evangelho, é calçar os pés da preparação do Evangelho. Estudar a Bíblia para anunciar o Evangelho, para caminhar anunciando o Evangelho. Sabe, falar do amor de Deus. Depois, você tem que tomar o escudo da fé, que vai apagar os dados inflamados do maligno. Quando alguém tirar uma pedra, quando alguém disser algo contra você, você vai dizer: Senhor, perdoa essa pessoa, ele não sabe o que faz. É assim que você apaga os dados inflamados, não é pegando e dando troco não, meu irmão. O escudo da fé, é pela fé que a gente vai vencer quando o inimigo nos atacar. Não é atacando os outros, mas é perdoando. Isso é fé. E depois tomai o capacete da salvação. Por quê? Porque o capacete simboliza a salvação, porque ele está sobre nossa cabeça. É para que a gente nunca esqueça do Evangelho, da salvação. Nunca esqueça que nós somos cidadãos dos céus, que nós não pertencemos a esse mundo. Mas as pessoas estão esquecendo disso, estão tirando o capacete na hora da batalha e vivendo no mundo, esquecendo que nós pertencemos a outro mundo. Paulo diz: não pensei nas coisas desse mundo, nem no que no mundo há, porque nós somos cidadãos dos céus, irmãos. Por isso que a salvação é simbolizada no capacete, aquele que guarda a memória, que protege a nossa memória, para a gente não esquecer que nós não pertencemos mais a esse mundo, mas pertencemos aos céus. Você é um cidadão do céu, meu irmão. Saia, deixe as coisas do mundo e tomai também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Na espada do Espírito a gente aprende armas de defesa e de ataque. A palavra de Deus nos consola, nos ensina, nos fortalece, mas ela está sendo esquecida. As pessoas não estão mais lendo, irmãos. Querem ouvir só aquela palestra do pastor, aquela mensagem do pastor no domingo à noite. Muitos não vão estudar a Bíblia no culto de oração. Eu não sei, meu irmão, como é que um crente não vai a um culto de oração, irmão. Eu fico desesperado perguntando: Senhor, o que é que esse povo deseja? Não vai orar na casa, não vai a uma escola bíblica. É a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é com ela que você ataca o maligno. Jesus defendeu-se das tentações dizendo: está escrito, não só de pão viverá o homem. Ele usou a palavra como uma espada, irmãos, para defender-se das tentações do maligno. O crente não sabe como se defender porque não estuda a Bíblia, não lê a Bíblia, não ama a Bíblia mais, não vai à escola bíblica dominical. O número é reduzido em todas as igrejas. Agora o culto à noite para bater palma e dar glória, muitas vezes enche e sai dali, às vezes até vazio, porque não tem profundidade. O povo hoje não tem mais cultura bíblica. Sabe, irmãos? Então é dessa maneira que o caminho da vitória chega na tua vida, meu irmão. Não é diferente disso não. Não pense que pegando só o capacete da salvação tá bom demais. Você tem que se revestir todo e aí você terá o caminho da vitória. Quarto caminho, o caminho do servir. João 13, 12 a 17 diz assim: depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós vos chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou.
Ora, se eu sou Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se saber essas coisas, bem-aventurados sois, se a fizerdes. Servir, irmãos. Tem um ditado popular que diz, se não vivemos para servir, não servimos para viver. Jesus deu o exemplo, ele veio para nos servir, lavou os pés dos apóstolos, deu a sua vida para pagar a dívida que para nós estava destinado, a morte. Mas agora é hora da gente servi-lo, irmãos, de servir ao próximo, de ajudar o próximo, amparar uns aos outros, orar uns pelos outros, não esquecer de ajudar o seu próximo, de levar uma oferta de alimento, de estar atento à necessidade do seu irmão. Nós somos chamados para serviço, irmãos. Sirva ao seu próximo, porque assim você estará vivendo segundo Cristo. E o quinto caminho, que é o caminho da felicidade. Salmo 1, versículo 1 e 3, que eu digo sempre que esse salmo é o salmo do caminho da felicidade, né? Feliz o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros das águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Irmãos, para ser feliz, nós temos que seguir esses conselhos. Primeiro, não andar no segundo dos ímpios, no conselho dos ímpios. Quando você precisar de perguntar algo a alguém, pergunte a quem é crente, pergunte ao pastor, pergunte a um diácono, pergunte a um irmão que você sabe que tem uma espiritualidade, que tem estudo da Bíblia. Tem muito crente aí enganado, tem muito crente desavisado, tem muito crente se dizendo espiritual, mas que não sabe absolutamente de nada. Tanto é que a gente vê muitas pessoas passando áudios, vídeos, e eu vou preparar uma mensagem sobre isso, de profecias que não se cumprem e não se cumprirão. Não é? Então, meus irmãos, primeiro, não ande no conselho das pessoas do mundo, meu irmão. Procure pessoas de fé para te aconselhar. Não pare no caminho dos pecadores. Se aquela pessoa está dizendo assim, rapaz, vamos fazer um negócio comigo, você não é nem para parar, eles não querem nem saber disso. É ímpio, não quero nem saber disso. Nem se assenta na roda dos escarnecedores, para sentar ali, para conversar, para ouvir piadas, para contar histórias, para falar da vida dos outros. Não faça isso, meu irmão. É assim que você vai ser feliz. E o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Você tem que estudar, orar a Bíblia dia e noite, meu irmão. O teu prazer, a tua alegria. No Salmo 37 diz assim, versículo 4, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Ame a Deus, tenha prazer no Senhor, tenha alegria na obra do Senhor, em Deus. Deus é nossa suficiência. Deus é a nossa alegria, é nosso prazer. Nada deve ser trocado. Deus não deve ser trocado por nada nesse mundo, melhor dizendo. Nada substitui Deus em nossas vidas, irmãos. Cristo tem sempre a primazia em nossas vidas. Ele sempre nos satisfaz. Se você não está satisfeito em Cristo e está buscando coisas do mundo, João, na sua carta, ele explica: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, pois quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você precisa se converter, precisa voltar, irmãos, para ter prazer em Deus, na obra do Senhor. Pois será como árvore plantada, aí vem uma promessa, será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, o qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo que fizer prosperará. Se você fizer tudo isso que ele diz no versículo 1 e 2, você será como essa árvore ao ribeiro. As folhas não murcham, não caem, e no devido tempo dá o seu fruto. E olha a promessa aí, tudo quanto você fizer prosperará, a tua família prosperará, teus negócios prosperarão, teus estudos prosperarão.
mas ande baseado nesse caminho. Porque tem muitos crentes dizendo, meu Deus, por que as coisas dão errado? Porque você não está andando no caminho, nos caminhos que Deus propõe. Mude sua vida agora. Faça uma avaliação agora da tua vida. Quais os caminhos que você está trilhando para que você possa mudar de atitude hoje, tomar um novo rumo na tua vida. Se está estudando pouco a Bíblia, vai estudar mais, vai ler mais, vai orar mais, vai amar mais, perdoe mais, se reconcilie, faça mais as coisas certas, pratique mais a justiça. Isso construirá a tua felicidade e o teu futuro em Deus, porque é Deus que garante o teu futuro. Sabe, buscar a presença do nosso Deus. E assim vamos estar vivendo segundo a palavra do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Ó Pai amado, te louvo e te agradeço por todas as bênçãos derramadas em nossas vidas. Que esta palavra seja guardada em nossos corações e a pratiquemos para viver segundo a tua vontade. Perdoa os nossos pecados. Eu agora quero tomar novos rumos em minha vida. Eu quero, Pai, melhorar para ti. Tenho feito avaliações, ó Pai, nesse período em que estamos de recesso dos cultos, dos trabalhos, dessa quarentena, e refletir sobre minha conduta como pastor, como líder. E eu convido, meu Deus, que o teu Espírito Santo também trabalhe na vida dos irmãos para que reflitam sobre o seu trabalho, sobre a sua vida em Cristo. E que possamos assim nos tornarmos mais perfeitos como ser humano dentro do projeto de vida, Senhor, que tu queres. Nos ajuda. É difícil mudar, Senhor, porque nós estamos muitas vezes acostumados com muitas coisas, mas o teu Espírito Santo e o poder de Cristo têm a condição de nos ajudar. Então, ó Pai, nos esclarece, nos ilumina e nos dá coragem para admitirmos os nossos erros e fazermos a tua vontade. Obrigado por esta palavra. Eu te oro, em nome de Jesus, aquele que vive e reina hoje para todo sempre. Amém. Que Deus lhe abençoe, que o Espírito Santo de Deus te conduza. No próximo domingo teremos a Escola Bíblica ao vivo, 9 horas da manhã, o culto à noite às 19 horas e na segunda-feira, se não houver mudança, estaremos com a segunda jovem. Que Deus os abençoe e fique na paz do Senhor. Amém.